Boa tarde a todas e todos, obrigado pela presença. Uma alegria para a gente do Museu Judaico de São Paulo ter a casa cheia aqui, por uma conversa como essa. Eu sou o Felipe Arruda, diretor executivo aqui do museu. Então, além de dar boas-vindas, queria agradecer também a todos e todas as convidadas e convidados que toparam estar aqui com a gente, nessa mesa e na próxima, nessa série Amanhã dos Museus, que começa agora, e que vai se estender ao longo dos próximos anos para conversar com nossos colegas, né, do campo dos museus, dos arquivos, enfim, da memória, das instituições culturais, sobre a sustentabilidade nos seus temas transversais, né, enfim, para o futuro. Bom, eu não vou me estender aqui, mas eu queria dizer que esse encontro ele também é a culminância de um processo onde o próprio museu vem elaborando o seu plano museológico, a sua política de acervo, e ele coroa também uma colaboração muito importante para o museu, que é a parceria com a Expomos. Eu vou contar um pouquinho melhor depois na nossa conversa, mas esse museu foi fruto de uma longa jornada de desenvolvimento de vários anos, né? E a Expomos esteve acompanhando o museu nesse desenvolvimento museológico. E aí, uma figura central desse processo é a Maria Inês Mantovani. Então, eu queria fazer um agradecimento público também à Maria Inês e à equipe várias equipes, né, Maria Inês, que acompanharam o museu ao longo desses 17 anos até a sua inauguração. E agora, nesse momento em que o museu já está funcionando, faz quase 2 anos, a Expomos também nos ajudou a amarrar esse plano museológico que a gente concluiu agora, né? Então, eu queria convidar a Maria Inês só para poder dizer algumas palavras e fazer esse agradecimento. Boa tarde a todos, a todas. É uma alegria estar aqui nesse museu. Eu não falo nessa casa porque eu não considero museu casa, né? Então, estar aqui nesse museu é uma alegria muito grande, é um espaço de convivência, né? Um espaço aberto. A história contemporânea nos mostra o quanto foi importante ter construído esse museu aberto a tudo, né? E acho que nos meses e anos vindouros nós vamos precisar de todas essas forças para isso. Mas o que eu queria dizer, fundamentalmente, é sobre a essência do plano museológico, né? Nós começamos o museu desenvolvendo um plano museológico e continuamos fazendo esse exercício até hoje, né, Felipe? Acho que isso é uma constante no nosso trabalho, é naquilo que a gente, de fato, acredita, né? Eu gostaria de dizer para vocês que, neste plano que nós acabamos agora, tem 2 adendos vigorosos, né? Um é um aprofundamento da política de acervo do museu, que é uma coisa que a gente vem tateando desde o início, né? Mas que, nesse momento, toma uma força muito grande, né? Com algumas consultorias e também com algumas escutas que nós fizemos ao longo do processo, que depois isso vai ser detalhado mais a seguir. E a outra é o programa digital, que eu acho que isso foi uma tônica que, desde a pandemia, a Expomos bateu essa ficha e nós já fizemos, então, alguns exercícios muito interessantes. É claro que é uma área que nós estamos ainda todos caminhando com alguns cuidados, né? Mas que é obrigatório e a gente tem que se debruçar sobre isso. O que eu quero só dizer para vocês é que eu acho esse museu um exemplo daquilo que nós temos que procurar nos museus, né? A colaboração, a cooperação, o entendimento, a coragem de inovar, né? E, mais do que tudo, a coragem de acertar e errar. Só anda para frente quem tem essa vitalidade, essa coragem. E eu devo isso vamos dizer, percebo isso na equipe inteira do museu, né? Eu acho que isso desde, né, Roberta, desde o começo das tentativas, mas eu sinto isso hoje com uma vitalidade muito grande, e é esse o mérito que esse museu tem. As pessoas que estão à sua frente, né, vamos dizer assim, capitaneados pelo Felipe, mas essa alegria que todos têm de achar algo novo, algo vital, que pode trazer uma nova aproximação para os nossos caminhos. E, só finalizando, eu queria agradecer a Mariana Martins, que está aqui, que coordenou essa última etapa do plano museológico aqui com a Expomos,
também a Juliana Monteiro, que foi nossa consultora importante nesse processo, e também o Luiz Marcelo Mendes, que fez assessoria na parte digital. Meu muito obrigado a todos, e ao Felipe, em muito especial. Queria reforçar também os agradecimentos à nossa equipe aqui do museu, que faz tudo isso acontecer todos os dias, todo mundo que está trabalhando nesse evento também. E, bom, dizer que esses documentos, né, política de acervo, plano museológico, estão dentro do guarda-chuva da diretoria aqui do museu, de acervo e memória, que é tocada pela Roberta Sundfeld, que participou de todo esse processo de concepção e desenvolvimento do museu de 17 anos, né? Então, queria chamar a Roberta para dar as boas-vindas e depois a gente começa a nossa conversa. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, ver um monte de amigos, amigas queridas, que me acompanham desde a ideia de começar a trabalhar para fazer um museu judaico. Então, a todas que acompanharam, que estão desde o começo, e estar com as equipes que trabalham com museus, em museus, é fundamental para que a gente possa trocar experiências. Então, meu muito obrigado para todos que vieram aqui hoje, né? Hoje é a conclusão de um processo, né, do plano museológico, que a primeira versão foi quando a gente ainda estava pensando em como montar o museu, como estruturar, mas foi a diretriz desse plano que fez com que a gente seguisse. Como disse a Marinês, às vezes para frente, às vezes para trás, às vezes para o lado, mas a gente tinha a clara diretriz desde o momento da concepção do museu. A segunda é a política de acervo, quando, em 2017, nós assumimos o antigo Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. A gente fez a primeira plano do que era necessário para uma política de acervo, porque a gente estava assumindo uma entidade que existia há quase 40 anos e que não tinha uma política. Então, foi a primeira tentativa que nos guiou até aqui. Com o museu aberto, essa política de acervo se faz ainda mais necessário, porque a gente tem muito mais visibilidade. E, em terceiro, porque, apesar de vocês olharem e verem um monte de coisas tecnológicas e digitais aqui, no planejamento que a gente fez, a gente foi considerado um museu não digital. Então, a gente tem que parar e pensar o que é o digital para o futuro. Então, foram 3 aprendizados importantes. E esses 3 documentos foram feitos graças a um PROAC. Então, nosso agradecimento aqui, que a gente não poderia ter feito esse projeto sem isso. E falando em agradecimento, o primeiro agradecimento vai para o Léo Giovanni. Cadê o Léo? Léo, obrigado pela parceria, obrigado por estar à frente de tudo. Pelo nosso lado, ele que estava na frente. Então, obrigado. Quero agradecer a minha equipe, a Linda, a Chayenne, o Léo, o Arthur e o Meryl, que são nossos voluntários austríacos que estão nos ajudando, e todos muito presentes nas discussões. Juliana, obrigado. Mari, obrigado também. E vou passar para vocês agora como vai ser a nossa tarde. Nossa agenda do dia. A primeira mesa, plano museológico. Por quê, para quê e para quem? Acredito que todos que trabalham em museus se fazem essa pergunta. Às 3h30, nós vamos ter um café com especialidades judaicas, para que vocês possam experimentar. E às 4h, nós teremos a segunda mesa, como colecionar o contemporâneo, que eu também entendo que todos os museus têm que discutir o que os pesquisadores vão buscar daqui 30 anos nos nossos museus. Então, a gente considera isso fundamental. E como o Felipe disse, esse é um pontapé inicial, porque a gente quer fazer muitos encontros com os museus. Eu vou passar a palavra para Paula Talib, supervisora do Núcleo de Museologia do Museu da Cidade, que vai tocar a primeira mesa. Obrigada. Boa tarde a todas, todos e todos. É um prazer estar nessa tarde aqui com todos vocês, nessa mesa. Me sinto muito privilegiada por ter essa oportunidade. Eu sou Paula, como a Roberta falou, atualmente eu coordeno o Núcleo de Museologia Acervos do Museu da Cidade de São Paulo e vou mediar a mesa hoje. Então, nossos convidados aqui para debater acerca dos planos museológicos das suas instituições.
a Sandra Salles, que é diretora do Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, e Johan Volz, que é diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Na ordem do dia, a gente vai ter uma dinâmica em específico aqui. Serão 15 minutos para cada convidado apresentar as principais experiências das suas instituições. E depois nós passaremos para um debate, onde nós teremos algumas rodadas de pergunta, uma possibilidade de perguntas que vocês vão realizar. Então, fazendo uma breve introdução sobre o nosso tema aqui hoje, os planos museológicos, como o chamamento do evento trouxe, eles têm uma função normativa, que é baseada no Estatuto Federal de Museus. Então, há alguns anos, as instituições têm observado e produzido esses documentos para suas instituições, mas, para além da sua obrigatoriedade para o funcionamento das instituições, ela também tem uma fundamentação muito interessante, no sentido do que esses documentos podem produzir nas suas instituições, quais são as vantagens, os pontos positivos que os planos museológicos vêm trazendo nas instituições e que a gente tem podido observar nos últimos anos a partir das suas experiências. Então, há uma estrutura básica que os planos devem seguir, que são organizadas por programas, mas as instituições têm trazido novas contribuições, como a Maria Inês trouxe. Agora o digital entra como um programa quase que obrigatório a todos nós pensarmos. Além disso, é um norte para o que as instituições vão pensar naquele ciclo em que o documento terá vigência, para os seus colaboradores, para os públicos, uma declaração também de intenção do que essas instituições vão fazer e vão produzir nos anos seguintes. E, além disso, depois da fase que nós elaboramos, que é a fase que o Museu Judaico está encerrando, é uma fase de implantação. Então, aí que as diretrizes, os programas estabelecidos vão tomar forma dos mais diversos caminhos que as instituições possam tomar para isso. Acho muito interessante também os pontos de inflexão que a produção desses documentos tem sofrido nos últimos anos, então, com as necessidades de processos mais colaborativos, envolvendo todas as áreas dos museus, sem restrição, também em relação à inclusão dos públicos, das comunidades que usam esses museus. Então, acho que são pontos que todas as instituições têm pensado e valorizado nos seus processos. Então, passo a palavra para a nossa primeira fala. Boa tarde. Gostaria também de começar já agradecendo pelo convite. Foi uma grata surpresa receber esse e-mail nos convidando, porque a gente está realmente no meio do processo também de elaboração do plano museológico. Não digo no meio do processo, talvez 60% do processo já. E eu fiquei bem feliz, porque justamente é um momento muito interessante, um momento importante esse, dessa fase que a gente está agora iniciando em relação ao nosso plano, para discutir, para discutir com os colegas, para discutir, conhecer outras experiências e ser questionado também a respeito das nossas escolhas, dos nossos caminhos. Então, é uma alegria. E eu vou dizer que eu estou tentando me segurar aqui para não ficar assim, de boca aberta, porque é difícil se concentrar nesse lugar belíssimo. É a primeira vez que eu entro aqui, então é bem impactante falar no espaço desse. Então, isso traz aí uma camada a mais de alegria, por estar aqui. Bom, eu estava comentando com o Felipe, com o Leonardo, que eu não sou museóloga, então eu confesso que isso me traz um pouco de angústia, estar num ambiente com tantos museólogos e museólogas discutindo plano museológico. Eu sou historiadora de formação, minha graduação é em História e Antropologia, e agora eu estou tentando terminar um doutorado em História da Arte, mas já trabalho no Museu Afro-Brasil há quase 13 anos, e eu acredito que a minha experiência aqui em relação à elaboração do nosso plano, ou dos nossos planos, é um pouco essa também, de tentar trazer esses diferentes momentos do museu. Não é o primeiro plano do museu, mas eu acho que é o primeiro plano que
tem sido feito do modo como nós acreditamos que ele deva ser feito. Eu acho que é um pouco isso, né? Eu participei já, esse é o terceiro que eu participo. O primeiro eu participei enquanto educadora, então eu participei daquela fase da análise da SWOT, né, do diagnóstico. Então eu tenho 3 experiências diferentes, em 3 planos diferentes. Eu me lembro que quando a gente participou da SWOT, eu falei, nossa, agora eu coloquei lá todos os pontos fracos, né, todas as ameaças, agora eu falei o que é que vai ser, que precisa ser mudado, porque eu estou aqui há 3 meses e eu sei o que precisa ser feito para o museu resolver a sua vida, né? Eu saí de lá toda me achando, né? Falei, nossa, agora sim eles vão saber o que está errado. E depois, no segundo momento, foi um plano que a gente desenvolveu em 2016, entre 2015 e 2016. E eu vou falar um pouquinho dele, eu fiz uma apresentação ali, vou tentar ser bem breve. E agora, né, é a terceira experiência. Então, bom, essa é uma imagem do museu. Eu trouxe algumas imagens do museu para vocês ficarem com vontade de ir até lá. Não necessariamente tem a ver com o que está escrito ao lado, mas é mais para inspirar mesmo. Gostei muito dessa pergunta, né? Por quê, para quem? Eu acho que a gente tem, nesse momento no museu, esses 3 planos, né, dos quais eu participei, mas principalmente os 2 últimos, são respostas diferentes, né? A gente está vivendo um momento muito particular no Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, hoje em dia. Então, eu acho que essa experiência também que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Como é desenvolver um plano museológico numa instituição que está se reconhecendo, se repensando, se reinventando, né? É um momento muito, muito, muito importante, muito difícil, muito sensível, mas eu acho que muito enriquecedor também, né? Então, aqui é o museu também. Para quem não conhece, né? Eu só trouxe essa pequena observação porque eu não sabia muito bem que público que a gente ia encontrar aqui, e como o Museu Afro-Brasil e como a Pinacoteca também, né, são equipamentos culturais do Estado de São Paulo, que são geridos por organizações sociais de cultura, por meio de contratos de gestão. Acho que é importante a gente dizer que, dentro do contrato de gestão, a gente tem uma obrigatoriedade, né? A gente tem uma série de obrigações contratuais, e a entrega da revisão ou do novo plano, da revisão do plano museológico, acontece sempre no primeiro ano do novo contrato, né? Então, nós acabamos de renovar o contrato de gestão do museu no final do ano passado. Então, nós estaremos agora na Associação Museu Afro-Brasil. Então, o Museu Afro-Brasil é gerido por uma organização social, que é a Associação Museu Afro-Brasil. Nós estamos no 4º contrato de gestão do museu, que são 19 anos de experiência, 19 anos do museu, portanto, agora de 23, e nós estamos, então, entregando esse ano, uma meta, né, no primeiro ano do contrato, esse plano, que é um novo plano, né? Não é o plano anterior revisado, revisto, é um novo plano mesmo, são novas metas. Eu coloquei ali embaixo MAB ainda, né, porque o museu ele nasceu como Museu Afro-Brasil, ele incorporou o nome do seu fundador agora em novembro do ano passado, né, quando o Emanuel Araújo faleceu, em setembro, e em novembro o museu mudou de nome, né, adotou também o nome do Emanuel, com decreto do governador, então o governador Rodrigo Garcia. Então, o Museu Afro-Brasil, então, né, ano passado, e a Associação Museu Afro-Brasil, elas nascem juntos, né, são 2 instituições que nascem juntas. E isso traz, né, algumas particularidades. Ambas são fundadas pela mesma pessoa, que é Emanuel Araújo. Então, a gente vai dar várias voltas e a gente vai sempre cair no Emanuel Araújo em algum momento, né? Eu achei muito legal colocar essa foto do Marco Ibirapuera. Vi várias fotos na internet que eu coloquei aqui do lado. Mas eu gostei muito dessa pergunta, né, que foi feita pelo Museu Judaico, né, com essa mesa. Uma formalidade institucional ou um guia de viagem, né? Acho que durante muito tempo no museu, a nossa mentalidade, eu falo, nossa, minha, estou com colegas aqui do museu, eu não sou museóloga, mas eu estou com um colega museólogo aqui, como eu lembro ali, ó. Me interrompa, me corrija, me complemente, que é a Andréa Andira, coordenadora do Salvaguarda. Enfim, estou falando, né, eu tenho essa experiência desde 2010, e eram documentos que eram vistos como formalidades, né? A gente sempre discute isso, que é uma série de documentos institucionais do museu que foram produzidos em determinado momento e que eram vistos como obrigações contratuais. Eram papéis que a gente precisava entregar para a secretaria e que não necessariamente norteavam as nossas práticas, norteavam os nossos caminhos dentro do museu. E aí, de uns anos para cá, a gente tem revisto todos esses documentos, política de gestão de acervos,
agora política digital, né, de preservação digital, que a gente é um novo desafio também para a gente no próximo ano, política de direitos autorais, então a gente está olhando para isso tudo com a coragem, não digo que essa anteriores não tive essa coragem, mas acho que eram contextos diferentes também, né? Então agora a gente está tentando olhar para isso e realmente enfrentá-los e conduzi-los, né, conduzir esses processos de maneira que eles não sejam apenas uma resposta a uma formalidade institucional ou a uma obrigação contratual, mas ter um guia de viagem, né? Então, eu coloquei esse caminho justamente porque, lembro meu entendimento como não museólogo, mas enfim, tendo o plano museológico como isso, um retrato do que é a instituição naquele momento, né? Por que a gente está olhando e para onde a gente vai, né? Qual o roteiro a gente vai seguir. Não é um roteiro para essa caminhada, né? É um roteiro para essa viagem. Então, eu acredito que nesse momento mais do que nunca a gente precisa desesperadamente desse roteiro, né? Porque até então, até no passado, quem escreveu esse roteiro, com muitos parceiros e amigas nossos, mas era basicamente ele, o diretor, era o Emanuel Araújo, né? Então agora a gente precisa realmente olhar para isso de uma outra forma, né? Nesse novo contexto. Eu coloquei aqui o História e Memória como núcleo do museu, justamente para recuperar um pouco esse histórico, né? Como eu estava comentando, a gente teve esse último plano que foi elaborado em 2016, que foi elaborado internamente, ele foi conduzido pela Coordenação de Planejamento Curatorial na época, né? Ele foi revisado em 2020 e a gente recebeu um parecer da UPPM em relação a esse primeiro plano. O PPM é a Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, a unidade gestora dentro da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, que faz o acompanhamento do nosso contrato. E aí eu falei com a Taina Rios, que está aqui, que é a nossa ela está lá, do Comitê de Acervos, de Gestão de Acervos, de Política de Acervos, né, da Secretaria, e ela nos enviou um parecer, ela e a equipe, né, da Unidade de Museus, nos enviou um parecer, na época, que eu ressalto aqui alguns pontos, porque eu acho que eles dizem muito, eles contam muito dessa história, né, desse mix aí entre OS, museu e pessoa física, que era o Emanuel, né? E os principais pontos, né, principais, assim, a meu ver, que é o que a gente tem tentado enfrentar assim, mais realmente com fôlego, são esses limites entre os objetivos da organização social e do museu gerido, né? Isso é algo que foi apontado, e isso a gente reconhece, porque isso diz respeito à própria fundação, o histórico da instituição. Ele precisaria ser mais descritivo do que propositivo, faltava visão de futuro, né? Na realidade, ao contrário, desculpa, ele era mais descritivo do que propositivo, então faltava visão de futuro, então ele era mais retrato do que roteiro, né? Então a gente dizia o que era, mas a gente não dizia para onde a gente estava indo, quais seriam as estratégias. Nós fomos orientados a buscar um processo mais participativo na construção desse plano, né, tanto da sociedade civil quanto dos próprios profissionais do museu, né, numa perspectiva de uma gestão museológica mais transversal, e também uma ampliação das instâncias participativas na elaboração do plano, que não ocorreu. Né, eu participei, teve uma certa participação interna a partir do diagnóstico, mas, depois disso, foram os próprios coordenadores dos núcleos de trabalho, os responsáveis pelos programas de trabalho, que escreveram os programas, né, em conjunto aí com a coordenação de planejamento curatorial. Então, a gente olhou para isso, né, e o que aconteceu? Né? A gente teve, em 2020, quando a gente recebeu esse parecer, enfim, esse parecer ele foi sendo analisado durante um tempo, foi enviado uma nova versão, e uma vez eu marquei uma reunião com a Taina, eu falei, Taina, e aí, os ajustes que foram feitos, né, eles deram conta? A Taina falou, você acha que eles deram conta? Olha, você acha que deu conta os ajustes que vocês fizeram? Aí eu falei, não. Ela falou, pois é, então a gente precisa ver o que aconteceu, o que precisa ser feito e encarar esse desafio. E o que aconteceu? A gente estava justamente em 2020, né, com essa fase pandemia, desconfiguração do quadro funcional do museu, a gente teve uma série de demissões, cortes orçamentários, e dos núcleos de trabalho, né, também. Desculpa, gente, estou só olhando o horário. E dos núcleos de trabalho do museu. Então, como olhar para um plano museológico que foi feito alguns anos antes, que já tinha passado por uma revisão que não era satisfatória, dentro de um contexto totalmente assim, hostil, né? Era uma nova gestão no museu, eram novas contratações, era uma recomposição das equipes, então foi um momento muito desafiador, assim, esse primeiro momento, né?
Então, a gente entendeu que essa revisão ela ficava inviabilizada, porque a gente precisaria praticamente colocar, de novo, uma pedra fundamental ali, né, a partir desse novo cenário para reconstruir o plano. Então, a gente repactuou com a Secretaria, né, com a Secretaria de Cultura, com a Unidade de Museus, documentos prévios que antecederiam um novo plano. Então, ao invés de a gente olhar para aquele que já tinha sido superado no nosso entendimento, porque ele não representa, o retrato ele não era mais, a gente não conseguia mais identificá-lo, né, dentro daquele plano anterior, a gente reformulou essa proposta e nós entregamos 2 documentos, que seriam documentos prévios ao plano museológico, que era a metodologia que seria adotada no novo plano e as estratégias para ampliação das instâncias participativas na elaboração do plano, que era algo que tinha sido muito questionado no parecer anterior, né? Então, foram 2 documentos que nós entregamos no final de 2022. E aí, o que a gente fez? A gente falou, bom, aqui a gente não vai conseguir dar conta, né? Vamos contratar uma consultoria, porque a gente precisa de ajuda nesse processo. Era a primeira vez que a gente faria realmente um plano né, dessa maneira mais participativa, mais colaborativa, tanto internamente quanto externamente. Então, a gente precisava realmente de ajuda, né? E aí, conversando com a Andréia, nós fizemos uma série de pesquisas, né, uma série de conversas com profissionais da área, e nós fizemos a contratação da empresa Profissionais da Informação, com uma das pessoas que trabalhou com a gente no ano passado, que é da Profissionais da Informação, uma das sócias, é a Juliana Monteiro, que está aqui com a gente, profissional em que a gente confiava muito, porque já a conhecíamos também da própria unidade de museus, e já tinha acompanhado essa trajetória do museu anterior, né? Nessas tentativas anteriores. E aí a gente começou, em agosto de 2022, esse diagnóstico institucional, que todo mundo aqui, né, que está enfrentando um plano, já enfrentou. Eu falo enfrentar porque é enfrentar mesmo, né, gente? É uma coisa, não é simples. Reunião com as equipes, aplicação de questionários, análise do SWOT e análise documental. O que acontece nesse meio tempo? Né? Enquanto a gente está ali fazendo o diagnóstico, a gente tem um novo contexto, né? A gente tem a recomposição do quadro funcional do museu, recomposição das equipes, dos núcleos, que foi também mais um desafio, né? Desde 2020 a gente estava nessa tentativa de recompor esse quadro, e aí a gente chegou ali em setembro. Eu me lembro que na primeira semana de setembro a gente tinha terminado de recompor o núcleo de educação, que era o núcleo que tinha sido desmantelado durante a pandemia. Porque não tinha atendimento ao público, né? O museu demorou um pouco para conseguir se adaptar estou terminando, gente, ao digital, e foi um núcleo que foi desmantelado. A gente tinha acabado de fazer essa recomposição, era o último ano do contrato de gestão anterior, a gente estava encerrando o contrato, a gente tinha uma reforma estrutural no pavilhão Padre Manuel da Nóbrega, que é o pavilhão que o museu ocupa, né, ali no Parque Ibirapuera. Paredes caindo, chão sendo quebrado, britadeira para todo lado, e o Emanuel Araújo falece, dia 7 de setembro, que não poderia ser outra data, né? Tinha que ser uma efeméride. Nasce no 15 de novembro, ele dizia que ele era um republicano, e falece no dia 7 de setembro. Então, o que aconteceu, né? A gente teve mais uma bomba aí, algumas, né, para lidar nesse período, além do luto e de toda a tristeza e de todo esse olhar, tentar olhar para esse horizonte e dizer, bom, e agora, né? O timoneiro saiu ali, né, saiu de cena, né? E a nossa sorte foi que a gente tinha já contratado essa consultoria, a gente já tinha iniciado o diagnóstico institucional, então a gente teve um diagnóstico com o Emanuel Araújo ainda vivo, o que historicamente é algo assim extraordinário, porque o Emanuel não gostava de falar muito assim, mas ele tinha uma coisa, vem museólogo me fazer pergunta e tal, não quero. E aí ele falou muito. A gente tem uma entrevista gravada com ele, assim, 2, 3 semanas antes dele falecer, onde ele dizia quais eram os caminhos que ele via para o museu, o que ele esperava, o que ele, né, quais as expectativas. Então isso foi muito bonito, assim, parece que a gente sabia, né? E a gente teve esse diagnóstico, só que a gente tinha que atualizar isso, né? Então, o que aconteceu? A gente precisava olhar, né, dessa vez para o plano museológico realmente como uma ferramenta para nos ajudar a rever esse diagnóstico e a olhar para esse museu e torná-lo capaz, né, de ser um museu que revisita a sua história, né, que olha para esse passado, que olha para Emanuel, que olha para tudo que ele fez, para tudo que ele construiu, não fazer tábula rasa de nada disso, né, que se repensa, né? Então, um museu que precisa
fazer uma terapia, né, o museu e as equipes, porque não foi fácil, tinha gente ali que trabalhava com o Emanuel há 30 anos, né, que se reinventa, né, que se abre cada vez mais, né, que busca se abrir, que quer se abrir, que quer ouvir, né, que quer ouvir a comunidade, quer ouvir os parceiros, quer ouvir quem está dentro, que dialoga, né, dialoga internamente, externamente, que acolhe propostas, que acolhe desejos, expectativas e que se expande, né? A gente quer isso, né? Eu entendo. A gente quer muito mais, né? Mas eu acho que a gente coloquei ali as ferramentas, né, do design e tecnologia, que é uma exposição que a gente tem lá no museu, por conta disso. A gente precisa realmente que esse plano ele nos auxilie nesse processo. Estou terminando, gente. Não vou entrar muito em detalhes, acho que a gente pode conversar depois, mas a gente teve início, então, né, retomamos o diagnóstico institucional, né, porque ele teve que ser revisto também por meio de novas entrevistas, novas visitas técnicas, e a gente deu início a esse processo participativo que começou em abril de 2023. A gente quis muito que ele fosse um processo transparente, a gente fez um post inicial, né, informando que a gente estava começando esse processo, explicando um pouco o que era, né, o que a gente entendia como plano museológico, como que ele seria conduzido, ali no finalzinho, né, esse é um post que a gente fez no Instagram, esse é o primeiro dia, foi o momento que a gente apresentou o plano, o escopo do que seria o plano e da construção da metodologia para os profissionais do museu, para as equipes internas, isso foi no teatro, e foi uma tarde, né, que a gente conversou sobre isso, e ali no final, né, a sua elaboração deve acontecer de forma participativa, tanto pelos colaboradores internos, bem como parceiros e toda a comunidade. Entendendo também que essa comunidade ela tem uma expectativa ainda maior agora, né? O que será desse museu? Como será esse museu sem Emanuel Araújo, né? Então, toda a ansiedade, né, essa angústia, né, de entender que o museu sem ele talvez se perdesse nesses caminhos, né, poderia se perder nesses caminhos, e a gente reforçar, não, a comunidade é importante para que a gente construa isso juntos, ou reconstrua isso juntas, literalmente, né, porque o museu ele precisa ser reconstruído mesmo depois da reforma. Então, a gente deu início a todas essas, né, as etapas que acho que vocês conhecem bem, né, grupos de trabalho internos, GTs internos com representantes de todas as equipes, rodas de conversa com parceiros e públicos, questionários internos enviados a parceiros, profissionais do próprio museu, instituições do entorno, ali do parque, mailing do museu, visitas técnicas junto às equipes, e etc. E a gente foi tentando, na medida do possível, deixar esse processo transparente. Esse aqui é só um trecho da carta convite que foi enviado a alguns parceiros, né? Eu queria só chamar a atenção para esse parágrafo final, né, que a participação da comunidade é fundamental para que a instituição possua argumentos norteadores que respondam a questões primordiais para seu desenvolvimento, como quem somos, onde queremos chegar, com quem queremos estabelecer conexões e ver de que maneira vamos chegar lá. Isso é importante porque, esse é o último slide, é importante por conta disso, né? A gente tem uma resposta para dar para a sociedade. Acho que, nesse momento, o Museu do Brasil, Emanuel Araújo, o plano museológico, ele cumpre, vai nos ajudar, nos apoiar a cumprir um papel que é de grande responsabilidade, né? Que é maior do que aquele que a gente se propôs também quando nós iniciamos esse processo, né? E, finalmente, nós temos a expectativa, né, de que esse processo todo pelo qual nós temos passado, né, dessa escuta, desses exercícios de escuta e desse processo participativo, também nos apoie num outro grande desafio que vai vir aí logo em seguida, que é a reformulação da exposição de longa duração do acervo do museu, né, que também envolve muita escuta e muito processo participativo. E é isso, eu acho que a experiência que a gente tem vivenciado ao longo desse ano, com o apoio da equipe de profissionais da informação e da equipe interna, de parceiros, ela vai nos apoiar também, a gente entende que ela vai apoiar a instituição nesse outro enorme desafio, que é repensar a sua exposição de longa duração, que é um dos grandes diferenciais do museu, uma das grandes marcas do museu, uma das grandes marcas de Emanuel. Então, como reconstruir, como reformular isso, respeitando essa história, né, e essas raízes que a gente tem aí num passado não muito distante, mas que a gente sabe que hoje em dia é cada vez mais esquecido, cada vez mais rapidamente, né? Então, gente, acho que é isso que eu queria compartilhar. Acho que tem muito mais para a gente conversar depois. Obrigada.
Passo a palavra para o Johan Vols, diretor da Pinacoteca. E logo após a sua fala, nós teremos a fala também do Felipe Arruda, diretor aqui do Museu Judaico. Gostaria só de lembrar os presentes que essa conversa está sendo gravada e será disponibilizada mais tarde no YouTube, né? E também o evento conta com interpretação em Libras. Paula, muito obrigado pelo convite. Felipe, é uma honra estar aqui junto com a Sandra, com a Paula, com todos vocês. E, igualmente, como a Sandra começou, eu também não sou museólogo e também fico um pouco nervoso falando com tantos colegas queridos, mas muito mais treinados nesse campo que eu. Eu acho que também tem talvez um certo paralelo à fala da Sandra no meu primeiro contato, vamos dizer, na Pinacoteca, quando eu assumi a direção em 2017, a gente também estava iniciando o processo de um novo plano museológico na época. Eu admito, eu tinha muitas ressalvas. Tem algumas colegas aqui que trabalhavam na época comigo, perto, e muitas ressalvas, tanto da metodologia que eu tenho até hoje, até a função, mas eu vou chegar lá que eu já rever tudo. Porque, para quem e o que, sempre eu senti a falta do o quê. Do que a gente está falando? E me deixou muito nervoso ter um museu como a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é um museu, vamos dizer, um dos mais antigos de artes visuais do Estado, na cidade, do país. E sempre um museu que sempre teve uma presença da produção atual muito presente na sua história, desde o início. Sempre, de certa forma, foi um museu de arte contemporânea, do seu tempo. E essa ausência, vamos dizer, em toda discussão sobre plano museológico, dos artistas e do pensamento, ou talvez das rupturas que a arte promove, e a mudança rápida da nossa sociedade promove que ela estava meio faltando. Isso me deixou muito nervoso, mas, enfim, a gente fez e a gente teve um plano museológico e ele nos guiou muito bem, vamos dizer, um tempo. Mas aí aconteceram, acho que num sentido similar ao que a Sandra descreve, algumas coisas que hoje eu digo não é uma obrigação, não é um documento obrigatório, é uma necessidade. Aí eu acho que ficou muito claro que a gente começou a trabalhar na direção de, primeiramente, de um lado, entender que a sociedade mudou, que a gente quer ser uma sociedade, um museu mais inclusivo, que a gente quer trazer discussões que ficaram fora do museu por muito tempo para dentro do museu, que a gente quer deixar algumas discussões fora do museu e por que o museu não faz tal coisa. Para isso também serve. Acho que ficou muito evidente que a gente, no processo de 18, 19, a gente começou todo o nosso projeto de planejamento da Pinacoteca Contemporânea e um projeto de um novo edifício que, de repente, traz outras possibilidades, outras responsabilidades para o museu como um todo. Foi muito evidente que a gente precisava, de certa forma, repensar tudo que a gente estava fazendo. Aí veio a pandemia, que acho que mudou a função do museu mais, assim, muito essencialmente. Não pelo fechamento. Acho que o fechamento, no nosso caso, a gente teve a sorte, a gente conseguiu fazer uma gestão que a gente não precisa perder nenhum funcionário, nenhum educador, nenhum atendente de sala. Não foi o fechamento, foi a retomada. A retomada e a função do museu pós-pandemia é outra. E nós tivemos, eu estou contando isso, nós tivemos no meio desse processo uma discussão muito interessante com os arquitetos com quem a gente estava trabalhando no projeto da Pinacoteca Contemporânea. Que devolveram, isso posso contar, é mais um episódio, mas a gente tinha planejado no dia 7 de abril de 2020 fazer um grande lançamento. O governador João Dória queria anunciar a campanha de captação. E, obviamente, aconteceu a pandemia e outras prioridades eram mais importantes, claro. E os arquitetos, depois de algumas semanas, alguns meses, voltaram e falaram para a gente, espera,
aquele projeto que a gente já estava desenvolvendo como projeto executivo, esse projeto representa o museu de antes da pandemia. E depois da pandemia, o museu depois da pandemia não pode ser o mesmo do que antes. E a gente levou isso tudo de novo para dentro da equipe, e todo mundo ficou discutindo o que significa que um museu pós-pandêmico, o que poderia ser, que poderia ser diferente. E com os arquitetos a gente discutiu principalmente a questão arquitetônica, obviamente. A gente queria um museu sem muro, né? Um museu que você consegue entrar e talvez o espaço de convivência é mais importante do que o espaço para guardar mais acervo. A possibilidade de criar conexões entre várias áreas do museu, do educativo, da restauro, da biblioteca, do centro de documentação, das exposições e da programação pública, isso, que eles todos possam acontecer à volta de uma praça, e o público, talvez sem perceber, já entra no museu e nem, assim, já está dentro, né? Esse foi um pouco um novo, assim, um desejo que a gente desenvolveu com os arquitetos durante a pandemia, com as equipes durante a pandemia. E aí foi nosso, já como a Sandra já apresentou isso, como funciona as organizações sociais e nossos contratos de gestão, ficou evidente que a gente precisava rever o plano museológico antes de apresentar uma nova proposta para o próximo contrato de gestão. Porque não faz muito sentido fazer isso no primeiro ano, faz mais sentido fazer no fim, porque você precisa se organizar, porque você precisa pensar sobre o que fazer nos próximos 5 anos. E então a gente fez isso, a gente fez uma revisão do plano museológico. Isso foi um exercício muito interessante, que eu acho teve momentos que são mais, vamos dizer, metodologicamente comuns, fazer a escuta, ouvir o bairro, que toda a impressão, etc. Mas eu acho que teve reflexões que talvez são mais importantes ainda. Como nosso, assim, como o corpo técnico se entende, como a gente consegue ser aquele museu. Eu acho que todos nós sabemos disso. De repente, o museu vira também lugar de muitos outros assuntos, né? A sociedade traz para o museu necessidades que são de outras áreas da sociedade, a princípio, né? Da política, do acolhimento. Nós estamos no centro, né? No Parque da Luz, ou ao lado da Sala São Paulo. Então, gritantes problemas sociais ao nosso entorno o tempo inteiro. Claro que o museu precisa ter uma postura, mas ele não vai ser sozinho resolver isso tudo. Então, quais são esses? Eu acho que essa definição de o que é o limite, o que nós podemos fazer e como garantir que a gente está preparado para o próximo inesperado. Isso para mim foram discussões mais fundamentais, porque o inesperado vai vir. Está vindo diariamente. E aí eu volto um pouco para o Museu de Arte Contemporânea, que é o privilégio do qual eu um pouco me alimento e vivo, são os artistas que trazem toda hora uma coisa que você fala, de novo, você tem que repensar tudo, da estrutura até a forma como a gente contrata a limpeza dentro do museu, até o jeito que a gente gasta água ou não água. Todos esses assuntos são debatidos por artistas o tempo inteiro. Isso é muito prazeroso. E eu acho que talvez a gente precisa... E para mim, essa última experiência trabalhando no plano museológico foi tão prazeroso porque a gente conseguiu pensar em conjunto, a equipe, né, do museu, mas também outros interlocutores, a própria UPPM, como a gente consegue estar preparado para esses imprevistos e entender que se a gente consegue fazer isso em conjunto, a gente talvez está mais preparado, né? Como criar laços de confiança onde não o restaurador desconfia do museólogo, o museólogo desconfia do curador, o curador do educador e o educador sempre do artista, né? Então essa situação de desconfiança é algo, acho, extremamente problemático e a gente precisa trabalhar ela muito.
E, enfim, eu acho que para mim isso é um pouco que eu quis trazer para nosso debate aqui. Agora passamos a palavra para o Felipe Arruda, que vai contar um pouco aqui da experiência do Museu Judaico. Me lembrei de um amigo, Johan, que diz assim: o imprevisto, previsto está. Então, assim, ele vai chegar, né? Ele pode prever que ele vai aparecer, né? Bom, queria começar dizendo que eu também não sou museólogo. Então, que belíssimo evento esse que a gente organizou sobre planos museológicos com 3 pessoas que não sabem, né? Que não estudaram isso, né? Museologia, enfim. Mas, então, compartilho do mesmo frio na barriga, né? Mas vou tentar adicionar alguma coisa aqui, para além dessas falas tão inspiradoras já da Sandra e do Johan, né? Retomando as perguntas, me parece que essas perguntas elas são passíveis de serem respondidas sempre de forma transversal, né? Quer dizer, a resposta para uma delas remete às 2 outras, né? Elas não são perguntas isoladas, né? Então, eu vou tentar, de alguma forma, passear por elas, mas reforçando, em primeiro lugar, que o plano museológico é um instrumento, né? Ele é um documento que serve a alguma coisa, né? E como instrumento, ele tem várias utilizações, enfim, várias funções possíveis, um pouco como um canivete, né, cheio de funções. Ele é um pouco alicerce, no sentido que ele descreve as bases concretas, as estruturas do museu, onde o museu se apoia. Ele é um pouco abrigo também, ele inclui, contempla e dá segurança aos colaboradores, aos conselheiros, aos parceiros do museu. Ele é um pouco identidade também, é uma espécie de carteira de identidade, né? Ele dá sentido, significado, dá nome às coisas, exprime o espírito do museu. Ele é um pouco também diagnóstico, né? Ele avalia a situação material e humana do museu. Ele é um pouco mapa, né? Ele localiza o museu dentro de um contexto e de um território mais amplo, seja um território geográfico ou simbólico. Ele também é bússola da direção, da norte, aponta horizonte. Ele é também roteiro, né? Ele define e descreve aquilo que o museu vai fazer, um pouco do que a Sandra trouxe, aquele caminho do parque, né? Para onde vamos. Ele é marcador de tempo, ele aloca essas ações, essas medidas, essas diretrizes no tempo, né? Ele não enfim, um plano em geral tem 5 anos, enfim, então ele distribui essas ações temporalmente. Ele é também régua, parametriza as ações, da medida, da escala, da meta, né? Um plano também sem medida, escala e meta também é muito difícil de ser cumprido, né? Ele não tem parâmetro. E ele também é foto. Também a Sandra trouxe essa noção, né? Ele é um documento de memória também, né? Que registra um determinado momento institucional e os passos que estão sendo escolhidos por aquela instituição. Então, veja um pouco assim essa múltipla funcionalidade do plano, né? E a quem ele serve, eu diria que tem 2 dimensões principais, né? Ele é muito importante para dentro, para os profissionais do museu e para os seus conselheiros, enfim, para o corpo, digamos assim, que compõe o museu, na medida em que ele permite que todos compartilhem de uma visão comum a respeito do que é aquela instituição e para que a serviço de que ela está, né? O plano, para essas figuras, né, que atuam para nós, né, que atuamos em museus, ele ajuda a gente a responder quem somos, para onde vamos, mas também o que fazer, quando fazer, para quem fazer, como fazer e com que meios fazer, né? Então, acho que ele é fundamental, a experiência do Johan também mostrou isso, né? Como ele, de alguma forma, amarra, articula os agentes que existem dentro do museu. E ele tem uma dimensão externa também, acho que a gente trata menos dela, mas
como uma medida de transparência, ele pode ser um documento que também cria alinhamento, confiança, segurança com os seus públicos externos, né? Com os seus públicos, enfim, em geral, mas também com as instituições e pessoas que são parceiras, com seus patrocinadores, apoiadores, enfim, e com o próprio campo museológico, né? Então, ele tem também uma função externa e acho que é importante que a gente compartilhe os nossos planos para o conhecimento dos nossos públicos, né? E talvez uma síntese assim do que me parece uma qualidade do plano museológico tem a ver com isso, com a ideia de que o plano museológico, se a gente pensar o museu como um corpo, né, todo museu é de alguma forma um organismo, assim como toda organização, toda instituição é um organismo, né, vivo, em movimento, né? Então o plano ele tem uma cara de espinha dorsal, né? Ele de alguma forma ele mantém essa integridade da postura institucional e também protege um pouco esse corpo de torções e distorções e movimentos arriscados às vezes demais e até danos, né? Então ele é um lugar para voltar também, é um lugar para onde se posicionar, né? E acho que ele protege também a instituição de algo que acho que vem sendo uma evolução dentro das nossas instituições culturais, que é o risco dos personalismos, né? Da visão única e centrada numa personalidade que define os rumos de uma instituição e não a define coletivamente, e o risco das personalidades que influenciam essa instituição não pelos interesses da instituição, né? Então, o plano também é um lugar para voltar, né? E que assegura, de alguma forma, porque ele é a síntese, o resultado de uma série de vozes que se organizam dentro de uma lógica institucional, no melhor dos casos, coerente, inteligente, enfim, pertinente, né, para a sua missão, enfim. Então, acho que tem essa noção do correto, do probo, da conduta, né, que o plano tenta garantir e por isso a importância dele, né. Bom, eu queria também comentar um pouco sobre o plano museológico do museu. É claro, todo plano museológico tem dezenas ou centenas de páginas, então não caberia passar por ele. Então, eu pensei em fazer uma espécie de biópsia, assim, sabe, de pegar pequenos elementos do plano para a gente, como amostras que a gente pudesse analisar, né? Antes de entrar na biópsia, só dizer que a gente comentou aqui um pouco no início. Vocês sabem que esse museu ele foi pensado pela primeira vez em 2004 por um grupo de pessoas, de voluntários da sociedade civil, da comunidade judaica, que sonhou em ter esse museu. A Roberta fazia parte desse grupo. Bom, tomou 17 anos para esse museu ser inaugurado, né? E nesses 17 anos, muita coisa aconteceu. Lá no começo, em 2006, foi feito um programa museológico, ainda não era um plano, mas que deu alguma orientação, né? E só em 2021, um pouco antes da inauguração do museu, já com a diretoria executiva contratada, enfim, que era a minha posição, e 3 ou 4 diretoras, né? Acho que juntos, nós fizemos um planejamento estratégico para o ano, que não era ainda um plano museológico. E esse documento também serviu à concepção agora do plano, que finalmente, então, surgiu agora, né? Nesse planejamento estratégico, a gente fez análise SWOT, diretrizes, revimos a missão, a visão, posicionamento do museu e um plano de ação para o primeiro ano. Mas ele não tinha todos os elementos ainda que um plano deve ter. Bom, então eu feito esse breve histórico, vou entrar aqui em alguns pontos que acho que vale a pena comentar
que o plano inclui, né? A primeira coisa é da missão. O Museu Judaico, até antes desse planejamento estratégico que nós fizemos, tinha uma missão que falava dessa ideia de uma entidade que é difusora de conhecimento sobre o judaísmo e o que é ser judeu, né? E nessa nossa revisão, nos pareceu que isso era muito como se diz isso? Unidirecional, né? Unidirecional. E, sobretudo, uma entidade, por exemplo, que não está produzindo conhecimento, alguma coisa assim, mas é só uma difusora, né? Enfim, foram longas conversas e vocês sabem que em qualquer sala, 2 judeus, 3 opiniões, isso existe realmente um apreço pela discordância, né? E o exercício dos pontos de vista assim, incansável, né? Incansável. Então, gerou muita conversa, mas a missão foi, depois de um processo longo, revista para essa ideia que a gente propôs de um museu que cultiva, e essa palavra para a gente é importante, porque ela significa constante produção, constante reflexão sobre aquilo que se faz, significa estar em movimento, né? Estar vivo, né? Então, cultive e mantém vivas as diversas expressões, histórias, memórias, tradições e valores da cultura judaica, e essa segunda parte talvez seja tão ou mais importante que a primeira. Em diálogo com o contexto brasileiro, ou seja, não é um museu que está em qualquer lugar, ele está em São Paulo, no Brasil, na América Latina, enfim. Com o tempo presente, ele não foi inaugurado em 1990 nem em 1920, mas é um museu que quer dialogar com o contemporâneo e com as aspirações dos seus diferentes públicos, lembrando sempre dessa importância de um museu que faz junto, que se constrói com os seus públicos. A gente fez também um exercício de desfiar essa missão em 7 eixos. Vocês vão ver que a gente tem uma especial obsessão pelo número 7. Essa sinagoga tem 7 lados, e 7 é um número cabalístico importante na cultura judaica. Então, o nosso pensamento acaba sempre indo para o dividido em 7, né? E aí a gente fez, eu não vou me ater aqui, mas a gente fez desfiou mesmo essa missão em várias outras dimensões que estão comportadas naquele parágrafo inicial, né? E que falam, por exemplo, da conservação e da exibição do seu acervo, de programas presenciais e digitais, de articular temporalidades, territórios, valores e saberes da cultura judaica com o de outros indivíduos e comunidades, que esse museu vai se dedicar não só à comunidade judaica, mas a todos os públicos, né, em sua ampla diversidade, que ele vai se constituir a partir do diálogo com as pessoas, agentes, grupos da cultura, e que ele vai adotar uma determinada postura, né, acolhedora, acessível, transparente, enfim. Então, a gente foi, de alguma forma, abrindo, né, essa caixa da missão, e também fomos olhar para a visão. A visão do museu tinha sido pensada como essa ideia de que o museu seria o principal centro de referência da cultura, memória e trajetória judaica do povo judeu, trajetória do povo judeu no Brasil. E nós olhamos também para essa visão que, em geral, se constrói assim, né, no sentido de o museu, ou a organização ser alguma coisa, ou atingir determinado patamar. Mas a gente foi olhar um pouco para essa visão assim, de forma menos material e mais daquilo que o museu, de fato, busca fazer e busca atingir, que é essa ideia de conectar o público brasileiro à cultura judaica, né? Bom, não sei se é preciso falar muito aqui de antissemitismo, ou dos estereótipos que circundam a imagem do que seria ser judeu, mas o fato é que existe um grande trabalho pela frente de desconstrução desses estereótipos e de comunicação de uma identidade que, como qualquer identidade, é plural em si mesma e não pode ser reduzida, né? Então, o museu se dedica muito a essa função de desconstrução dos estereótipos, não só da comunidade judaica, não só do ser judeu, mas
no diálogo com outras identidades também. E essa visão primordial, né, de uma instituição que é porosa e que busca criar conexões foi aquilo que nos pareceu mais afinado com o que esse museu pretende atingir. Nós fizemos isso também com a visão, então detalhamos ela melhor. Isso não são programas, mas são eixos de ação, de fato, né? São eixos mais amplos. E algo também que é muito importante aqui dentro do museu, que a gente usa bastante, não é realmente como se fosse uma joia guardada assim na nossa gavetinha, que a gente preza muito, é uma metáfora que orienta um pouco o espírito desse museu. E é interessante pensar que as organizações, os museus podem ter metáforas que possam representar a sua atuação e que qualquer pessoa, da pessoa que atua na segurança até os conselheiros, possam compartilhar dessa mesma metáfora. Eu me lembro que lá no Tomiotaki, onde eu atuei também por 6 anos, a gente definiu ali, depois de muita conversa, que o Tomi poderia ser pensado, por exemplo, como um porto, um lugar que acolhe, um lugar de trânsito, de troca, de onde as pessoas saem, para onde as pessoas chegam, um lugar de intercâmbios, enfim, e ao mesmo tempo como um farol, né? Uma instituição que ilumina produções, expressões importantes do nosso tempo. E isso nos serviu muito lá atrás, né? E aqui no museu, a metáfora que a gente usa é essa da trança. A trança, essa palavra e essa imagem da trança, de fios, enfim, que se entrelaçam, que se conectam, é um elemento muito presente na cultura judaica, né? Nas peiot, que são essas tranças dos judeus ortodoxos, na halá, que é o pão judaico, na tefilim, que é essas tranças de couro usadas nas rezas, nas velas do Shabat, enfim. E a gente pensa essa trança, essa ideia de que esse é um museu que busca fazer trança, busca fazer diálogo, ponte, conexão entre cultura, perspectivas, expressões judaicas e a diversidade cultural do nosso contexto. Isso é o que o museu faz, em tudo que faz. A gente raramente faz alguma coisa aqui que é só judaica, né? É o judaico com. E aí esse lugar que talvez tenha sido a torção que a gente deu para que esse museu fizesse sentido não só para a comunidade, mas para uma sociedade como a nossa, né? Na trança também está embutida a ideia de conexão entre diferentes temporalidades, passado, presente e futuro, entre territórios, e entre uma dimensão que é mais, digamos, do campo do judaico, que é a relação entre judaísmo e judeidade. O judaísmo seria uma dimensão mais fixa daquilo que é a tradição judaica. Quando a gente olha aquelas Hanukiot ali na exposição, ou essas festas judaicas aqui, elas são mais ou menos a mesma coisa em todos os lugares do mundo. Claro, cada um tem uma receita diferente de varenik ou de alguma outra comida, enfim, mas existe uma tradição muito enraizada do que é o judaísmo e a religião e a Torá, enfim. Agora, a judeidade, a dimensão subjetiva, identitária do que é ser judeu, ela é sempre contextual, disruptiva, cambiante, pessoal. Ela não é definida, assim como enfim, em outras identidades isso acontece também. Então, esse museu trabalha muito sobre essas duas perspectivas, sobre aquilo que é mais fixo, que está nessa sala, por exemplo, e sobre aquilo que está em movimento sempre. A exposição do Marcelo Brodsky, que está lá embaixo, um artista judeu, argentino, ativista, né, que na sua judeidade movimenta outras discussões, enfim, por aí vai. Então, essa imagem, essa metáfora está no nosso plano e ela orienta, e é importante, é uma espécie de pedra fundadora também. Bom, outros dispositivos que a gente criou para dentro do plano foi alguns mapas de posicionamento, tentando nos localizar dentro da constelação de museus judaicos no mundo, onde que a gente estaria mais perto ou mais longe.
Nada disso é muito científico, tá? Mas é um pouco o resultado de aproximações que a gente foi fazendo com a equipe, né? O Museu Judaico de São Francisco, por exemplo, que é um museu contemporâneo que a gente gosta, o Museu Judaico de Berlim, enfim, e fomos tentando nos aproximar ou nos distanciar. Também com os museus no Brasil, e aí também isso poderia ser muita conversa em torno disso, não tem uma ciência exata, mas é mais uma aproximação. Também com as instituições judaicas, aonde que a gente se encontra, claro, dentro da categoria das instituições culturais, né? Enfim, então, dispositivos de planejamento e de plano que possam ser um pouco esse mapa. E aí, entrando nos programas, bom, a gente tem os programas sugeridos pelo IBRAM, que são 12, são essa coluna da esquerda, né, que são os 12 programas propostos. E, enfim, fizemos uma adaptação para 7 programas, condensando alguns deles e respeitando também a natureza do museu, né, aquilo que a gente, por exemplo, programa institucional de gestão de pessoas, né, 2 dimensões muito próximas que a gente integrou, né. Então, fizemos essa condensação, e à direita são as áreas do museu que cuidam de cada um desses programas. Claro que nunca sozinhas, mas... né. E aí, para dar uma espécie de double click e já ir caminhar para o final, eu queria comentar 3 pequenos exemplos, aí é realmente uma pincelada em elementos que existem dentro de alguns desses programas e que para a gente foi importante como apontamento para o futuro. O primeiro deles, que integra o programa institucional e de gestão de pessoas, é um sistema de gestão organizacional chamado Holacracia, não sei se vocês conhecem, mas que busca romper com essa lógica piramidal que existe há mais de 100 anos, desde das indústrias automobilísticas fordianas, muito hierárquica, para um outro desenho de gestão que entende a organização como um organismo mesmo, muito mais próximo de células, né? São círculos, e nesses círculos você tem papéis e responsabilidades, e não posições. Então, uma organização que se orienta muito mais por papéis e responsabilidades do que por cargos. Porque, segundo a teoria da holacracia, as posições, os cargos, eles limitam as potencialidades das pessoas, porque eles encerram aquele colaborador dentro de uma posição fixa, né? E nesse modelo você desempenha papéis e responsabilidades em diferentes áreas ou projetos, enfim, e não está, digamos assim, encerrado naquele papel, naquela posição, né? Então isso está no plano, a gente vem implementando aos pouquinhos aqui no museu. Uma outra coisa que a gente quis colocar no plano foi um mapa de articulação de público que integra o programa educativo e de acessibilidade, em que a gente estrutura os públicos do museu, os eixos de atuação, os diferentes públicos, os segmentos para cada um desses públicos e quem, dentro do museu, articula esses públicos como colaboração, enfim, ou como ativação mesmo dessas presenças aqui no museu, né? Então, algo que fica também como uma estrutura de mobilização, né, para os próximos anos. Um outro elemento que está dentro do programa de financiamento e fomento é a implementação do Vivert. O Vivert é um CRM para gestão de dados. Talvez o museu aqui tenha sido um dos primeiros a implementar esse sistema de CRM, faz uns 2 anos já. Ele usa a base do Salesforce para fazer a gestão de informações e dados de fundraising, em primeiro lugar. Foi a primeira camada que a gente implementou. Depois, a bilheteria. Vocês que retiraram ticket hoje, retiraram por aqui já. E tem outras camadas de loja e outras funcionalidades que ele vai integrando todos os dados do museu no mesmo sistema. Muito melhor do que, né, planilhas de Excel. Então, a gente vem trabalhando com isso ficou também como algo estrutural, né, e vem dando resultados legais aqui.
E aí, para fechar, eu queria só dizer que, também como parte do plano, a gente colocou essa determinação da revisão, que é uma revisão que acontece a cada 5 anos, como todos os planos, mas também de uma revisão anual, não do plano museológico, mas do planejamento estratégico que é feita a partir do plano museológico, né? Então, o plano serve como essa âncora e também como síntese, assim, que a gente buscou do que o museu faz a cada ano. Nós vimos criando aqui uma tradição de sintetizar o nosso planejamento em 3 verbos anuais. Então, no primeiro ano do museu, a gente convencionou que estruturar, inventar e atrair eram os verbos que eram fundamentais para o nosso primeiro ano de vida, onde o museu ainda estava estruturando equipe, processos administrativos, enfim, formando seus ossos e órgãos, né, e gestos, enfim. E em 2023, a gente já estava em outro momento, né, esse ano, então, de aprimorar os nossos processos. Optamos também por incluir essa palavra do co-criar. Então, hoje o museu não funciona com a figura de um curador único, mas como uma espécie de plataforma que dialoga com curadores e parceiros para a construção da sua programação e ampliar no sentido também de que a gente está crescendo ainda. Somos um pequeno bebê de 1 ano e 8 meses que já fala, né? Quando tem 1 ano já fala. Já. Então, enfim, é só um dispositivo também que está no plano museológico dessa prática interna de a gente escolher esses 3 verbos que todo mundo possa facilmente se apropriar. A gente colocou, inclusive, isso na nossa sala, né? E, enfim. E aí, eu deixo essa pergunta também para a gente conversar, não vou entrar nela, e que eu acho que é uma pergunta para todos nós. Obrigado. Gostaria de parabenizar e agradecer a todas as falas. Tenho certeza que foram muito enriquecedoras para todos nós. Acho que tem alguns aspectos que permeiam, né, as 3 experiências, que o plano museológico como esse documento em que se olha em momentos de construção de novas estruturas, projetos, a pertinência desses documentos durante a pandemia, né, perpassou aqui as falas, principalmente do caso do Museu Afro e da Pinacoteca. Então, como se olha para esse novo momento e também tem que se olhar, né, para o plano museológico. Muito interessante. E esse levantamento, né, o tema da mesa era por quê, para quê e para quem, né? Então, acho que ficou muito evidente que o para quem, na fala de vocês, é para todo mundo, né? Não só para os colaboradores, mas também para o público, para os conselheiros, toda a comunidade que está envolvida em torno dessa instituição. E o para quê, me parece que são vários, né? Para quês. Então, para reconstruir, para oferecer estabilidade, para oferecer uma ampliação da qualidade dessas instituições. Acho que são muitos contributos que vocês trouxeram. Eu fiquei imbuída de fazer uma primeira pergunta, e o Felipe roubou minha primeira pergunta, que era justamente ouvir um pouco das experiências que vocês já tiveram. Alguns aqui já passaram por alguns processos de revisão, de como o plano, de fato, se torna relevante no cotidiano da instituição, da gestão da instituição, né? Quais são esses mecanismos, principalmente vocês, à frente de cargos de diretoria, né, que fazem com que a instituição, de fato, coloque o plano em prática e seus colaboradores, seus públicos, usem mesmo cotidianamente, né, ao pensar seus projetos, suas ações. Essa era um pouco da experiência que eu gostaria de ouvir de vocês. Não sei quem gostaria de começar. Acho que tem um ponto que a Sandra mencionou. Eu acho que é muito importante que, obviamente, o plano museológico é um documento entre muitas políticas. E essas políticas, eu acho que a gente pode discutir aqui quais são mais perenes. Eu acredito nas políticas. E o plano museológico é mais
Ele consegue nos ajudar a se renovar, reinventar o tempo inteiro. Mas as políticas, eu estou realmente falando de política de sustentabilidade, de inclusão, política de acesso, política de preservação de dados digitais, de direitos autorais, de etc., etc. Política de acervo, política de programação. Eu acho que a gente, na minha pastinha, são, não sei, 25, 28 políticas. E eles são fundamentais, eles são bons quando eles são mais perene do que uma gestão, né? Que eles conseguem, obviamente, precisam ser revistos, mas eles são nossos, vamos dizer, eles são ferramentas de fato, de falar, isso funciona assim, isso a gente não faz. O plano museológico, eu entendo, ele tem uma outra função, que ele sempre olha para esse conjunto das políticas, do conjunto do plano estratégico, do nosso plano de ação para os próximos anos, os imprevistos, os desejos, os novos desejos, e a gente tenta fazer disso ele nos ajuda a tomar decisões no momento que não são óbvios, né? Ele pode nos ajudar, ele pode ser uma ferramenta, como se diz, né? A missão e os valores são ferramentas diárias. Mas eu acho que, para nós, por exemplo, assim, eu não tenho ele agora aqui por inteiro. A gente fez uma revisão da nossa missão na Pinacoteca e a gente resolveu que, na verdade, a missão ainda estava muito boa, só faltava colocar a palavra educação no meio. Aí a gente só colocou a palavra, foi a única mudança, uma única palavra foi acrescentada em uma vírgula. Mas foi, assim, eu acho que foi bonito essa discussão, porque todo mundo percorreu de novo todos os outros documentos para chegar. Na verdade, isso a gente está bom. Mas todo mundo estava disposto também a mudar ele totalmente. Então, acho que tem o que é vivo e que pode reagir e que pode nos nortear no dia a dia acho que essa discussão é muito interessante. Mas eu acho que é importante entender ele em conjunto com todos os outros documentos norteadores que fazem parte do nosso cotidiano. Muito, muito interessante isso que você disse, e também me fez pensar num outro comentário que você tinha feito anteriormente em relação à temporalidade dos documentos e a periodicidade, né? Porque é isso, a gente responde também pelo contrato de gestão a essas obrigações que têm ali a sua periodicidade de entregas, né? E aí você está falando uma coisa que diz respeito a uma instituição madura do ponto de vista da constituição das suas políticas, né? Então, eu acredito que nós estejamos assim falando, né, Museu Afro-Brasil, Pinacoteca, Pina Contemporânea, Memorial, nós estamos em momentos diferentes dessa trajetória, né? Então, talvez para nós nesse momento o plano museológico ele tenha mais força e ele nos oriente mais do que as políticas. Por exemplo, eu não tenho 28 políticas lá na minha gaveta, né? A gente está construindo essas políticas agora, né? A gente está revisando essas políticas. Então, eu entendo que a gente vai, sim, ter uma relação, digamos, mais próxima, mais ali de dia a dia com o próprio plano museológico. E aí, quando eu escuto, né, o Felipe falar a respeito de todas essas características, né, de todas essas funções, né, que o plano tem enquanto instrumento, né, que é o de blindar, por exemplo, a instituição, num certo sentido, né, blindar quem está ali, inclusive na gestão, né, eu acho que nesse momento do museu é muito importante, né, nesse sentido, oferecer esses caminhos, né, construídos de maneira coletiva, para que não seja justamente o resultado de um desvario individual, personalista, né. Eu acho que enquanto plano a gente vai ter que mantê-lo muito vivo aí nos próximos anos, até que justamente todas essas políticas estejam amadurecidas, né, estejam consolidadas e sempre em diálogo com a nova missão do museu, os valores. A gente também discutiu isso, a gente está justamente na fase de validação dessa etapa do plano, né? Eu não posicionei, mas a gente fez agora recentemente uma revisão da missão, visão e valores, foi muito bacana, porque foi muito participativo, assim, a gente teve que rever várias vezes, não foi fácil nos valores, né? Chegou um momento que as pessoas, às vezes uma pessoa falava, não concordo com nada, eu falei, não, peraí, se uma pessoa não concorda com nada, a gente tem que
mesmo que o grupo tenha sido muito maior, mas se um ali não concorda, não está satisfeito, peraí, a gente precisa olhar de novo e ver de que maneira a gente vai rever isso. E por conta do momento, né, a gente não pode ficar sem ninguém, a gente não pode deixar ninguém de fora, né, dessa construção. Então, a gente tem aí uma questão também relacionada, volto sempre no contrato, né, estou meio obcecada com o contrato de gestão, mas é porque é o primeiro ano, e a gente tem, dentro das próprias obrigações, né, a entrega do plano estratégico de atuação e do plano museológico, do monitoramento, né, desse plano museológico, desse plano estratégico anualmente. Então, a gente já precisa, né, elencar quais são as matrizes de monitoramento do plano museológico, de que maneira ele está ali vivo ou não no dia a dia da instituição, e fazer essa avaliação anualmente, né? Então, talvez assim, como instrumento, né, de avaliação mais objetivo, mais concreto, a gente tem, isso faz parte desse escopo também de construção do plano, é construir essas matrizes de avaliação, e aí passa um pouco pelo que você disse, anualmente ele precisa ser revisto, né, e ele precisa talvez ser aprimorado, atualizado, enfim, ajustado, e isso passa por esses documentos institucionais, da mesma forma que o planejamento estratégico que está atrelado, né? E eu acho que, bom, no museu, acho que a gente pode talvez se reunir ano que vem de novo para falar, porque eu acho que ele vai ser realmente fundamental nesse primeiro ano, ele vai estar bem vivo, né? O museu ano que vem faz 20 anos, eu esqueci de comentar isso, e o plano ele vai ser, a vigência dele começa ano que vem, começa em 2024. Então, em relação à questão da periodicidade, né, realmente para mim também é uma questão, né, a gente apresenta no primeiro ano, sendo que acho que essa solução que a gente construiu junto com a unidade de museus, ela foi interessante, porque no último ano a gente reviu e propôs uma metodologia e olhou para quem a gente queria que participasse, né, quais eram as instâncias participativas. Eu acho que isso dá um norte, né, inclusive para o novo contrato, né, para uma nova proposição. Mas, realmente, e agora, né, construindo o novo plano no primeiro ano, eu acho que dá esse fôlego para os próximos 4, e eu acho que é no dia a dia mesmo, e a gente tem mais uma oportunidade para fazer isso, que é a questão dessa reformulação da exposição de longa duração, porque falando de processo participativo no âmbito curatorial, a gente sabe que curadoria é um dos campos que são mais individualizados, assim, né? As decisões, né, as propostas, a conceituação. Então, fazer isso de uma maneira realmente participativa, eu acho que vai ser a prova de fogo para ver se esse museu está realmente, se esse plano museológico está realmente funcionando, vivo ou não. Bom, acho que só vou adicionar que essa pergunta, né, como tirá-lo da gaveta, como mantê-lo vivo, enfim, acho que depende muito. O plano precisa ter alguns guardiões, né? Ele precisa ter pessoas que revisitem, recorram a ele, relembrem dele, né? E acho que é o papel da direção, né, fazer isso, manter essas premissas, essas diretrizes vivas e participando dos planejamentos anuais, enfim, das reuniões de governança também da instituição, né? Acho que a nossa vida é tão corrida, né, que as nossas reuniões são muito táticas, em geral, e menos de governança, né? Menos para pensar essas questões macro e mais para resolver tudo que a gente precisa resolver. A Marília está aqui pensando, nossa, eu estou aqui sentado e deve ter um monte de coisa no Museu do Futebol acontecer, respondendo mensagem. Enfim, então essa é a nossa vida, né? Então a gente precisa assegurar esse momento um pouco sagrado de voltar para ele, né? Paula, eu fui avisado aqui que a gente passou um pouco do tempo, então vou usar o meu chapéu aqui de anfitrião, com licença, pedindo licença, para sugerir que a gente convide todo mundo para o café e as perguntas possam ser feitas comendo uma bureca. Pode ser? Mas deixo o encerramento com você. Apenas agradecê-los pelas falas, acho que foram contributos muito importantes, apesar de não museólogos muito comprometidos com os planos museológicos, acho que isso é muito importante também, né, ter esses apoios para além dos museólogos, eles não serem as únicas vozes dentro da instituição a levantar essa bola. E só informar também, né, que após o café retornamos para uma mesa também acerca de outro documento muito importante, que são as políticas de gestão de acervo.
com o tema Como Colecionar o Contemporâneo, com a Marília Bonas, Paulo Garcês, Juliana Monteiro e Mariana Martins.